A peça da aula de hoje está sendo uma regravação de uma touca que já tinha no canal. Por que eu digo regravação? Dois motivos. O primeiro é que naquele vídeo anterior, foi lá no comecinho do canal, eu ainda estava aprendendo a gravar, e aí eu gravei com uma cor muito escura e algumas pessoas tiveram dificuldade de entender ali o ponto. E o segundo motivo é porque a gente vai fazer a touca no ponto espiga, só que ao invés de fazer o ponto espiga duplo, pegando 2 pontos, a gente vai fazer ele pegando 3 pontos, que vai deixar ele um pouquinho diferente daquele outro vídeo que tem aqui no canal. Eu vou mostrar pra vocês aqui na câmera um pouquinho da touca, gente. Olha só. Como eu disse, o ponto espiga ele fica mais aparente, porque a gente vai usar 3 pontos pra fazer ele, ó. E esse modelinho aqui a gente pode usar tanto caidinho quanto dobrar. Vou mostrar pra vocês aqui, vou vestir pra vocês poderem ver melhor. Outra coisa, esqueci de me apresentar, né? Então, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Thay. Te ensino a fazer tricô aqui no YouTube, nas minhas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook. Eu tô em todos os lugares, em qualquer lugar tu vai me encontrar no @tricôdathay. É só pesquisar isso que eu vou estar por lá, tá? Então, tu pode me seguir pra aprender a fazer várias peças de tricô. Vou mostrar aqui pra vocês ela caidinha, tá? A gente só encaixa na cabeça e puxa aqui atrás, gente. Eu vou colocar a mão aqui, porque a luz não tá muito boa, eu acho. Pra vocês poderem ver melhor, tá? E aí ela fica assim, gente, ó, caidinha. Vou mostrar agora do outro lado. Desse jeitinho aqui, ó. Muito bonitinha, né? E, como eu disse pra vocês, dá pra usar ela também dobradinha. Então, primeiro eu vou dobrar ela antes de vestir. Dá pra fazer isso também direto ali quando tá vestida, mas vai dar uma bela de uma descabelada. Então, vou dobrar antes, tá? Ó, aqui eu vou dobrar mais um pouquinho pra usar ela mais encaixadinha na cabeça, ó. Dá pra usar ela assim também. Não esquece de deixar um like pra mim nesse vídeo pra ajudar no engajamento. Se tu puder, deixa um comentário pra gente conversar, pra tirar dúvidas ou só pra me ajudar no engajamento também. E se tu ainda não te inscreveu no canal, aproveita e te inscreve, porque tá começando o inverno e eu vou trazer muitas peças lindas pra gente poder fazer esse ano. E agora, bora lá começar a nossa aula. O material que a gente vai usar pra fazer esse modelo vai ser agulhas de tricô no tamanho 4,5 para fazer a barra e também agulhas de tricô no tamanho 6 para fazer a parte do ponto fantasia. Pode ser também com agulha 5,5, tá, gente? Se vocês tiverem só 5,5 não tem problema. A gente vai usar também agulha de tapeçaria, tesoura, fita métrica, porque eu vou passar para vocês as medidas em centímetros. E um novelo de lã que seja compatível aqui com agulha de tricô número 6, ou a 5,5. Eu vou usar o Moleda Círculo, que ele tem o Tex 500, tá, gente? Eu vou mostrar aqui primeiro o Tex. Procurem uma lã que tenha o Tex 500 ou aproximado, tá? Pode ser um pouquinho mais também. Esse daqui é a cor Azaleia, o número dela é 6399. E eu vou usar 2 novelinhos de 40 gramas, tá? Então, tu vai comprar ou 2 novelinhos de 40 gramas ou um novelo de 100 gramas. Dá pra ser qualquer um dos dois pra fazer esse modelo aqui. A mesma coisa se tu for usar de outra marca que o fio, tá? Tu compra ou um de 100 gramas ou 2 novelos de 40 gramas. Eu vou começar montando 86 pontos aqui na agulha, que é pra fazer um tamanho adulto, tá, gente? Se vocês quiserem fazer esse modelo infantil, eu vou deixar aí na tela uma sugestão de pontos para vocês utilizarem, tá? Lembrando que cada um tem uma tensão de pontos, então pode variar um pouquinho. Sempre é bom a gente fazer amostras. Terminei de montar os 86 pontos na agulha e agora a gente vai trabalhar o ponto barra 1 por 1. Quem já sabe fazer o ponto barra 1 por 1 já pode ir subindo aí 13 carreiras nesse ponto, com pontos de borda, tá, gente? Vamos fazer o ponto de borda ali na beirada pra gente poder fazer uma costura invisível bem bonita. Quem não sabe fazer ainda o ponto barra 1 por 1, fica aqui comigo que eu vou ensinar pra vocês agora. Começando pelo ponto de borda, que nada mais é do que não fazer o ponto, gente. Eu vou pegar então aqui o primeiro ponto e vou só passar pra agulha sem fazer. Assim, desse jeito. Esse daqui é o ponto de borda. Agora, eu vou pegar o fio que vem do novelo para começar a fazer as laçadinhas. E o ponto barra 1 por 1 é um ponto em tricô, um ponto em meia, um ponto em tricô,
um ponto em meia. A gente vai seguindo essa sequência, intercalando o ponto tricô e o ponto meia no decorrer de toda a carreira. Vou fazer aqui na prática. Começa depois do ponto de borda, fazendo um ponto em ponto tricô. Tricô. Pronto. Põe a linha lá para trás e faz um ponto em meia. Pronto. Linha para frente novamente e faz um ponto em tricô. Linha para trás e um ponto em ponto meia. Laçadinha e tira. Um ponto em ponto tricô. Depois, um ponto em ponto meia. Esse daqui é o ponto barra 1 por 1, que a gente usa para fazer barras de toucas, de blusas, tá? Porque ele é um ponto bem sanfonado. Aí eu vou seguindo essa sequência, gente, tá? No decorrer de toda a carreira. Só vão cuidando para vocês não se perder, tá? Para vocês não precisarem desmanchar depois. Se vocês tiverem dúvidas, vão olhando aqui, ó, porque embora esteja pequenininho, dá pra gente dar uma olhada, olha só. Uma bolinha, um Vzinho, uma bolinha, um Vzinho, tá? Tá bem certinho, ó. O último que eu fiz aqui foi uma bolinha, então agora o próximo, para fazer um V, é um ponto meia. Tá? E aí, continua assim até o final da carreira. Final da carreira, gente, faltam 3 pontinhos só. Acabei de fazer um ponto em meia, vou fazer um ponto em tricô, o próximo ponto em meia e o último ponto eu vou fazer em meia também, tá, gente? Ou seja, eu vou fazer um por um no decorrer de toda a carreira e aqui no final eu vou terminar com 2 pontos em meia. Por quê? Porque o último ponto aqui é o ponto de borda, tá? Que ele vai ser a borda junto com o inicial que a gente não faz, tá bem? Virando o trabalho aqui para fazer uma nova carreira, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai ser a mesma sequência aqui na próxima carreira pra gente continuar subindo aqui o ponto barra 1 por 1. Vamos fazer aqui junto de novo. Lembrando que o ponto de borda a gente não faz, então eu vou só passar ele aqui, ó, sem fazer. E a partir do segundo, a nossa sequência é a seguinte: um ponto em tricô, aqui, um ponto em tricô e um ponto em meia. Um ponto em tricô e um ponto em meia. Agora, gente, a gente vai começar a ver já um pouquinho do desenho aqui, um por um, tá? Vai começar a se formar. Se vocês tiverem dúvidas no decorrer dessa carreira, não esqueçam que vocês podem sempre olhar, se guiar pelos pontos aqui, ó. Vocês conseguem ver que tem uma correntinha de tricô. Se tem uma correntinha de tricô, eu preciso colocar a linha pra frente para fazer um ponto em tricô. Próximo ponto, olha aqui o V do ponto meia. Se tem o V do ponto meia, linha pra trás e faz um ponto meia. Ou vocês podem ver aqui, tá? Nesse ladinho, que dá pra ver melhor agora, ó, que eu acabei de fazer meia, ó, aqui os 2 Vzinhos. Então, agora eu preciso fazer um ponto em tricô. Tá? Isso aqui é só uma dica para vocês não se perderem. E aí, gente, é o seguinte, vocês vão fazer essas carreiras aqui agora no ponto barra 1 por 1 até completar 13 carreiras. A gente já fez uma, estamos na segunda, tá? E eu preciso continuar fazendo até completar 13 carreiras. Prontinho, já subi aqui as 13 carreiras do ponto barra 1 por 1. E agora eu vou contar aqui, gente, junto com vocês, para quem não sabe contar as carreiras no ponto barra 1 por 1. Vocês vão abrir assim, ó, a barra para poder enxergar o ponto tricô, porque é mais fácil contar pelo ponto tricô, tá? E essa barrinha que tem aqui embaixo, a gente não conta, que é de quando a gente colocou os pontos. Por esse lado aqui, que é o lado do avesso, a gente enxerga ela dessa forma, ficam uns traços assim. E se vocês forem contar pelo outro lado, que vai ser o lado da frente, vocês vão enxergar correntinhas de tricô, tá vendo? Essas correntinhas iniciais não conta, tá? Se vocês forem contar por aqui, vocês vão colocar a mão bem em cima aqui dessa primeira correntinha pra não contar.
e vão contar a partir da segunda aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 aqui, o último que tá grudado na agulha. Para vocês saberem, os fios, o inicial e o fio que vem no novelo vão estar um para cada lado do trabalho, tá? Isso quer dizer que a gente tem uma quantidade ímpar de carreiras na agulha. E agora, dando seguimento ao trabalho, a gente vai fazer uma carreira de aumentos, tá? Porque a gente vai fazer uma touca caidinha ali. Então, a gente precisa ter mais pontos para dar um caimento mais bonito ali na touca caidinha. E eu vou deixar aqui uma dica para quem quer fazer essa touca mais apertadinha na cabeça, não tão volumosa. Vocês aumentem 6 pontos aqui na carreira de aumentos, tá? Quem não quiser ela tão caidinha, tão volumosa, aumenta só 6 pontos. Quem quer fazer o passo a passo aqui, conforme tá aí no vídeo, a touca que eu tô vestindo, vai aumentar 18 pontos agora nessa carreira de aumentos. E a gente vai fazer esses aumentos conforme a necessidade de vocês, gente. Eu posso aumentar assim, ó. Aqui 1, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, entendeu? De forma que fique bem espalhado aqui esses pontos, tá? Vocês podem criar uma contagem se vocês quiserem. Eu sempre vou fazendo conforme eu vou vendo que precisa, 18 tá? Pontos de aumentos. A metade de 18 é 9. Então, geralmente, eu aumento 9 para esse lado e mais 9 da metade para cá, tá? Porque dá pra gente fazer aí uma média boa. E o aumento, gente, tem várias formas de aumentar os pontos. Eu vou mostrar aqui pra vocês a forma que eu gosto de aumentar, que eu aumento sempre, mas façam aí na preferência de vocês. O ponto de borda, segue fazendo. Onde tem tricô, eu sigo fazendo ponto tricô, tá, gente? Então, aqui, ó, um ponto em tricô. E o meu aumento eu vou fazer aqui no ponto meia. Então, eu vou colocar a linha pra trás e aqui eu já vou fazer um aumento. O aumento eu faço sempre pegando, tá vendo aqui o V que tem do ponto de baixo? Eu vou pegar a perninha daqui aqui por trás, olha, desse jeito aqui. Eu vou puxar aqui por trás e vou levantar, viram? Vai ficar desse jeito aqui. E aí eu vou pegar com essa outra agulha aqui por baixo, vou encaixar ela aqui e fazer um ponto em ponto meia. Criar um ponto novo, né, em ponto meia. Pronto, aqui tá o meu aumento. E aqui continua o ponto meia que eu tenho que fazer, por isso eu vou só fazer ele aqui. Ó, gente, e assim eu tenho um aumento que eu acho que é o mais invisível de todos. Eu gosto de fazer esse aumento porque ele fica bem invisível. O próximo ponto é um ponto em tricô. Depois eu vou fazer um ponto em meia normalmente, tá? Para eu distribuir os meus aumentos. Um ponto em tricô e aqui eu vou aumentar novamente. Vou colocar minha agulha aqui, minha linha para trás. E vou pegar aqui por trás o ponto de baixo, olha só, vou puxar ele aqui, ó, fica desse jeito aqui. Com a outra agulha eu vou puxar o ponto e criar um ponto novo em meia. Faz o ponto meia normalmente e aqui eu tenho 2 aumentos. Vocês podem ir anotando, tá, gente, para não se perder nos aumentos. Eu gosto de anotar sempre, mas agora eu vou fazer mais alguns aqui com vocês. Um ponto em tricô. Vou fazer mais um em meia, mais um em tricô, e aqui eu vou fazer mais um aumento para vocês verem. Eu pego aqui por trás o ponto, eu puxo ele assim, ó, encaixo aqui a agulha, a outra agulha, e crio um ponto em meia. Aqui tá o aumento. E aqui, ó, tá a minha carreirinha, a minha coluna de pontos em meia. Vou fazer mais um ponto em meio. E aqui eu já tenho, gente, 3 aumentos. Lembrando que até a metade aqui eu quero aumentar 9, para depois eu aumentar mais 9. Então, eu vou fazendo isso aqui agora. Eu vou aumentando os pontos aqui, tá? Até eu ter 18 aumentos. E eu pretendo terminar ali o aumento número 18 aqui no final, tá? Mais ou menos aqui nesse ponto aqui, pode ser. Tá, gente? Então, se vocês estão fazendo aí, façam a carreirinha de aumentos, anotem, tentem não se perder. Mas, de qualquer forma, lá no final a gente sempre conta os pontos para saber se tem a quantidade certa. Mais uma informação que eu não passei ainda para vocês, gente. No final, quando a gente terminar os 18 aumentos, a gente vai terminar aqui a carreira com 104 pontos. Ou seja, para começar a fazer o ponto fantasia, a gente precisa ter 104 pontos na agulha, tá?
Eu vou fazer aqui, então, os meus aumentos no decorrer da carreira e depois eu volto. Cheguei no final da carreira de aumentos, tá? E aqui vai uma dica importante, gente, que eu tinha comentado já com vocês, mas vou comentar de novo. Quando faltar um ponto aqui só para vocês aumentarem, nas contas de vocês, contem os pontos que tem na agulha. Contem todos os pontos aqui junto com os que faltam, para ver se vocês têm 103 pontos, para ver se realmente falta aumentar só um ponto. Porque se por acaso vocês contaram errado e falta aumentar 2 pontos, vocês já podem fazer isso aqui agora sem precisar desmanchar ali o finalzinho. Isso serve para se vocês têm aumento a mais ou falta aumento, tá? Vocês têm aqui, ó, a possibilidade de fazer isso nesse final. Eu contei aqui já os meus, eu tô com 103, então falta eu aumentar só mais um. Eu vou aumentar aqui, nesse ponto aqui. Aí eu vou pegar aqui por trás, como eu fiz no decorrer de toda a carreira. Vou fazer aqui o meu aumento. Pronto. Agora eu vou fazer o próximo ponto em meia. Um ponto em tricô. Um em meia, finalizando aqui a carreira. Um em tricô. E os 2 últimos pontos em ponto meia, que é o ponto do ponto barra 1 por 1 e o ponto de borda. Pronto. E agora a gente já pode dar início aqui ao ponto fantasia. E aqui chegou o momento que a gente vai trocar de agulha, então pega aí a tua agulha número 6, porque a partir de agora a gente vai trabalhar só com ela. Eu vou iniciar aqui o ponto fantasia já com a nova agulha, tá? E a gente começa o ponto fantasia com o ponto de borda, tá? O ponto de borda a gente vai seguir ali até o final do trabalho, tá, gente? Então, o primeiro ponto aqui com agulha nova eu não vou fazer, vou só tirar. E aqui nesse comecinho, a gente vai fazer 2 pontos em tricô. Nesse comecinho aqui, tá, gente? Que a gente não vai começar ainda aqui a sequência. Então, 2 pontos em tricô. 1, 2. Pronto. Aqui agora a gente vai fazer a primeira espiga. E para isso a gente vai fazer 3 pontos em ponto tricô. 1, 2 e 3. Agora, esses 3 pontos que eu fiz aqui da espiga, eu vou passar eles para essa outra agulha aqui, gente, olha só. Sem fazer, sem nada, olha. 1, 2, 3, desse jeito, tá? Vou segurar aqui para eles não caírem. Vou pegar o meu fio que eu tô fazendo o tricô e vou passar aqui pelo meio ele lá para trás. Assim, tá vendo? Aí agora eu vou devolver esses pontos para a agulha. 1, 2, 3. Só passar eles de volta para cá. E vou trazer o meu fio aqui para frente para eu continuar tricotando. Então, eu vou fazer a voltinha com ele aqui para frente e pronto. Agora eu vou fazer 3 pontos em ponto tricô. 1, 2 e 3. Esses 3 pontos em ponto tricô aqui é o intervalo do ponto espiga. Agora eu vou fazer mais 3 pontos em ponto tricô para fazer o detalhezinho aqui, ó, de passar o fio por trás. Então, mais 3 pontos em tricô. 1, 2, 3. Esses últimos 3 aqui eu vou passar para outra agulha. 1, 2, 3. Vou fazer uma voltinha aqui com o fio para trás. Devolver os pontos para a agulha, 2, 3, e vou voltar com uma linha para frente. E vou fazer de novo, gente. Reparem que a nossa sequência ela é essa. 3 pontos em tricô do intervalo, mais 3 pontos em tricô que a gente vai fazer o detalhezinho do ponto espiga, 3 pontos em tricô do intervalo, 3 pontos em tricô para fazer o detalhezinho do ponto espiga. Ou seja, gente, a gente pode contar sempre 6 pontos em ponto tricô, de 6 em 6. Só que os 3 últimos a gente vai usar para fazer o detalhe do ponto espiga. Vamos fazer essa contagem que ela fica mais prática? Então, vamos fazer aqui 6 pontos em ponto tricô. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, os 3 últimos aqui que a gente fez, eu boto nessa outra agulha, ó, 2, 3. Eu vou colocar nessa outra agulha, vou passar o fio lá pra trás
e devolver os pontos aqui para a agulha dos pontos tricotados. Venho com o fio para frente e faço novamente 6 pontos em ponto tricô. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os 3 últimos pontos eu vou colocar na outra agulha. 1, 2, 3. O fiozinho eu coloco lá para trás para fazer a voltinha. Devolvo os 3 pontos para a agulha de pontos tricotados e venho com o fio na frente. Olha, gente, vai ficando desse jeito aqui do lado do avesso. Vocês vão conseguir ver que vai ter um tracinho. Agora não dá para ver muito bem porque a gente está iniciando o trabalho, mas vai ficar um tracinho, tá? E no lado da frente aqui a gente consegue ver a laçadinha. Aí, gente, agora 6 pontos em ponto tricô, né? Vamos fazer a contagem total. 1, 2, 3, que são os 3 do intervalo, 4, 5 e 6. Os 6 pontos em tricô aqui. Agora os 3 últimos eu... Pode até pegar junto, gente, ó. Com a prática, vocês já vão fazendo mais rápido, ó. Pega aqui os 3, tá vendo? Ó, peguei os 3 juntos. Puxar o fiozinho, fio lá pra trás, devolve aqui os 3, vou pegar os 3 juntos de novo, viu? Fio pra frente e de novo, gente, aqui, 6 pontos em ponto tricô. 1, 2, deixa eu passar pra cá a agulha, pra não atrapalhar. 3, 4, 5, 6. Agora, os 3 últimos eu passo para outra agulha, pegar eles juntos aqui, ó, 3. Linha para trás, devolve os pontos, linha para frente e continua, gente, tá? Essa daqui é a carreira do lado da frente do ponto fantasia que a gente vai trabalhar nessa touca. Sempre que a gente estiver pelo lado da frente do trabalho, a gente vai trabalhar desse jeito aqui, vai ser sempre igual, tá? Vai mudar só lá no lado do avesso. Vou fazer aqui a última vez com vocês, fio para trás, para cá e vem com a linha para frente. E aí é só recomeçar. Eu vou seguir fazendo aqui esse ponto, essa ordem, até o final da carreira. Finalzinho da carreira, vou fazer aqui a última vez. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Reparem que sobraram 2 pontos na agulha. É assim mesmo, tá? Não tá errado. Os 3 últimos a gente devolve aqui para essa agulha. Põe o fio para trás, coloca aqui na agulha de pontos tricotados de novo e fio para frente. E a gente vai terminar essa carreira com um ponto em tricô e um ponto em ponto meia. Se tu tá te perguntando por que que termina com um ponto em tricô, tá? Eu vou te explicar. Lembra que aqui no começo da carreira, a gente começou com 2 pontos em tricô? Só no comecinho, eu falei pra vocês que só no comecinho ia ser diferente a sequência? Não tem 3 pontos, tem 2. Por quê? Porque o terceiro ponto aqui, que vai fazer o trio com esses 2 amiguinhos, tá aqui no final, tá? Então, aqui junta 2 mais um ponto em tricô, 3 pontos em tricô. Eles ficam separados dessa forma, gente, pra gente poder usar eles no final pra fazer uma costura mais bonita e mais fácil, tá? Por isso que a gente faz desse jeito aqui. Eu gosto de explicar porque não adianta nada vocês aprenderem sem entender, porque na verdade vocês não aprendem, vocês decoram, tá? Então aqui a gente tá aprendendo a fazer. E agora, o lado do avesso. Lembrando que a gente vai fazer agora só com as agulhas número 6. A minha tá sem cor aqui, né? Não tô com a amarela. Mas se tu tá fazendo com a agulha amarela, agora são as 2 agulhas amarelas, tá? As 2 agulhas número 6. E o lado do avesso, tá, gente? A gente vai trabalhar a sequência de 3 tricô, 3 meia, 3 tricô, 3 meia. Um salve aqui pro comecinho, né, que a gente tem um ponto só, que era um ponto em tricô desse lado da frente. Então, vai fazer o ponto de borda, não vai fazer o ponto de borda, vai passar o de borda. E eu vou começar, gente, acompanhando o ponto, que desse ladinho eu vou conseguir ver um Vzinho. Então, eu vou começar fazendo um ponto em meia.
Ó, um ponto em meia. Linha pra frente e nessa parte que a gente consegue ver o traço, tá? Foi daquela laçada lá, aquela volta que a gente fez, a gente vai fazer sempre 3 pontos em ponto tricô. Então, ó, 1, 2 e 3 pontos em ponto tricô. Linha para trás e agora vamos trabalhar 3 pontos em ponto meia, tá? Que a gente vai estar também acompanhando aqui o ponto, tá? Que vai ter os vizinhos de meia. Então, 1, 2 e 3 pontos em ponto meia. Linha para frente e 3 pontos em ponto tricô. 1, 2 e 3 pontos em ponto tricô. Linha para trás, 3 pontos em ponto meia. 1, 2, 3. Linha para frente, 3 pontos em ponto tricô. Essa daqui é a sequência do lado avesso do trabalho. 3 pontos em meia e depois 3 pontos em ponto tricô. Só no comecinho do trabalho que a gente tem que se cuidar, se policiar para não errar, tá, gente? Porque depois a gente vai conseguir ver como tá o ponto e conseguir acompanhar. Vai ficar mais fácil conforme a gente for subindo aqui as carreiras, tá? Mas é só ir se policiando para fazer aqui, ó, 3 pontos em tricô, na parte que eu fiz ali a voltinha, que tá a espiguinha, e aqui no intervalo é 3 pontos em ponto meia. E segue essa sequência por toda a carreira. Final da carreira do avesso, 3 pontos em ponto tricô, 2, 3, linha para trás, e aqui a gente vai finalizar com 3 pontos em ponto meia, tá? Que vou explicar. São 2 pontos da sequência que a gente iniciou do lado avesso aqui com um ponto em meia, lembra? E o último ponto em meia é o ponto de borda. Agora vocês já sabem fazer o ponto fantasia dessa touca, gente. É sempre igual do lado da frente e sempre igual do lado do avesso. É só seguir fazendo aqui que vai dar aquele desenho muito lindo do ponto fantasia. Eu vou fazer com vocês mais um pouquinho para quem tá iniciando, para vocês poderem treinar, tá? De volta à carreira do lado da frente. Eu sei que eu tô na carreira do lado da frente, porque eu consigo enxergar já esse detalhezinho aqui, gente. E também porque os meus 2 fios, o inicial e o fio do novelo, estão pro mesmo lado, tá? Quando eles estão os dois pro mesmo lado, eu tô pelo lado da frente da touca, que é quando a gente faz o detalhezinho do ponto espiga, faz a voltinha com o fio e os 6 pontos completos ali em ponto tricô. Bora fazer? O ponto de borda sem fazer e inicia fazendo 2 pontos sozinhos em tricô, vocês lembram? Então, começa fazendo 2. 1, 2. Logo em seguida, eu vou ter aqui uma espiguinha para fazer, então eu vou fazer mais 3 pontos em tricô. 1, 2, 3. Os últimos 3 aqui, a gente coloca na outra agulha, assim, dessa forma, pega o fiozinho aqui, faz a voltinha lá para trás, devolve os pontos para a agulha de pontos tricotados e vem com o fio para frente. E agora é só a gente recomeçar a sequência de 6 pontos em ponto tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí os últimos 3, coloca aqui na outra agulha. 2, 3. Fiozinho lá para trás, devolve os pontos para a agulha e vem com o fio para frente. E repete aqui essa sequência, 6 pontos em ponto tricô. 2, 3, 4, 5, 6, tá? Vocês vão perceber, gente, que quando vocês fizerem o sexto, vai parecer que tem uns buraquinhos aqui, ó, tá vendo? Conforme for crescendo, vocês vão ver melhor. É assim mesmo, tá? Ele fica meio abertinho. Cuida pra não deixar o teu ponto muito frouxo pra esse buraco não ficar maior. Mas é assim mesmo, tá tudo certo. Os últimos 3 aqui, devolve pra agulha, linha pra trás e
Pronto. Já estão aqui os 3 pontos na agulha de fios tricotados, fio pra frente e recomeça a sequência. 6 pontos em ponto tricô. Vou fazer aqui rapidinho. 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, então tá aqui a partezinha do espiga, que são esses últimos 3. Linha pra trás, pontos pra cá, linha pra frente. Pronto. E agora, continua fazendo aqui essa sequência por toda a carreira. Finalizando a carreira da frente, 5, 6. Terminei os últimos 6 aqui da sequência. Os 3 últimos eu vou passar aqui pra agulha, fio pra trás, pontos pra outra agulha, linha pra frente e termina sempre as carreiras aqui do lado da frente com um ponto em tricô e o último ponto de borda em ponto meia. Gente, eu peguei aqui essa outra touca que eu fiz nesse ponto pra vocês entenderem aqui o ponto fantasia, gente, olha só. Aqui estão os 3 pontos que a gente faz o detalhe da espiguinha, olha aqui a laçadinha bem direitinho que a gente faz a voltinha. E os 3 pontos que a gente faz em ponto tricô. Vou mostrar também do lado do avesso para vocês verem. Lembra que a gente faz 3 pontos em meio e 3 pontos em tricô? Aqui estão eles, ó. Vai ficar desse jeito aqui do lado do avesso. Tá, gente? Para vocês poderem ver melhor, tá? Eu acho que também pode ser o horário que eu tô gravando de manhã. E aí a luz não tá meio que refletindo, eu acho, né? Mas enfim, gente. Aí agora aqui a gente vai pro lado do avesso. E começa com o ponto de borda e logo depois, lembra que a gente faz um ponto em meia antes de dar início à sequência, tá? Que depois vai ser 3 pontos em ponto tricô, 1, 2, 3 e 3 pontos em ponto meia. Esse aqui é o lado do avesso, o lado de dentro da touca, tá? Continuando, 3 pontos em ponto tricô, 1, 2, 3 e 3 pontos em ponto meio. Conforme for subindo o trabalho, gente, vou botar aqui do ladinho da frente. Ó, no começo não dá pra ver, fica meio esquisito, mas conforme for subindo vai dar essa aparência aqui, tá? A touca de vocês, vai ficar desse jeitinho aqui. E daí, gente, é só continuar fazendo aqui o ponto fantasia até o trabalho chegar a aproximadamente... Vou medir aqui nessa outra para vocês poderem ver melhor. Essa daqui tem entre 25 e 26 centímetros, tá? Vocês podem sempre fazer do tamanho que vocês acharem melhor, mas tem algumas carreirinhas de diminuições aqui. 3 carreirinhas de diminuições. Então, a gente vai fazer até aproximadamente, se vocês quiserem do mesmo tamanho da minha, claro, 24 centímetros, tá, gente? Quando tiver aqui, ó, desse tamanho, de 24 centímetros, a gente, aqui, vai parar de tricotar e vai retornar aqui pro vídeo, que aí eu vou passar pra vocês as carreirinhas de diminuições. Já tricotei aqui de um tamanho suficiente pra gente poder iniciar as carreiras de diminuições. E eu vou mostrar pra vocês que eu fiquei com 24 centímetros. Agora, nesse momento, eu tenho 24 centímetros. Outra informação importante aqui é que eu terminei a carreira do lado da frente e eu tô no momento de fazer a carreira do avesso, tá, gente? Então, se tu tá no momento de fazer a carreira do lado da frente, faz mais uma carreirinha pra gente poder iniciar essas diminuições aqui juntos. E pra vocês saberem aqui antes de iniciar o que a gente vai fazer... A gente vai diminuir um ponto em cada intervalo aqui, ó, que tem os 3 pontos em ponto meia. Que pelo lado da frente a gente consegue ver os 3 pontos em ponto tricô. Mas como a gente vai fazer pelo lado do avesso, nessa parte aqui, em toda essa parte, em cada intervalo desse aqui, então, a gente vai diminuir um ponto. Começando aqui, vou fazer com vocês na prática. O ponto de borda sem fazer... Aqui, esse aqui tá sozinho, então eu vou colocar a linha pra trás e vou fazer ele sozinho em ponto meia. Nessa parte que tem 3 pontos em tricô, eu sigo fazendo 3 pontos em ponto tricô normalmente, sem diminuir nada. 1, 2, 3.
linha para trás, e aqui eu vou ter a minha primeira diminuição. Eu vou começar fazendo um ponto normalmente em ponto meia, e nos próximos 2 pontos aqui em ponto meia, eu vou fazer esses 2 pontos juntos para ter uma diminuição. Então, eu vou pegar os 2 juntos aqui, ó, 1, 2, tá? E desses 2 eu vou formar apenas um ponto. Aqui eu já tenho uma diminuição. E vou continuar assim agora a minha sequência. 3 pontos em ponto tricô. 1, 2, 3. Cheguei na parte que eu vou diminuir aqui, no intervalo de meia. Um ponto sozinho em ponto meia. E os próximos 2 eu pego aqui, ó, juntos, para ter mais uma diminuição. E continuo. 3 pontos em ponto tricô. 1, 2, 3. E nesse intervalo eu vou diminuir mais uma vez. O primeiro faz normalmente, e aqui, os próximos 2 pontos que a gente tem, eu vou fazer 2 pontos juntos em ponto meia. E assim eu continuo no decorrer de toda a minha carreira. Final da primeira carreira de diminuição, cheguei aqui bem no finalzinho da carreira, quando a gente tem 3 pontos em meia. Eu vou pegar esses 2 aqui, o antepenúltimo e o penúltimo, vou fazer juntos em meia. E o último, que é o ponto de borda, eu faço sozinho em ponto meia. E assim a gente concluiu a carreira número 1 de diminuição. Agora a gente vai ter mais 2 carreirinhas de diminuições. Aqui na próxima carreira de diminuição, a gente vai continuar fazendo o ponto espiga, essa parte da espiga aqui, como a gente já estava fazendo no decorrer da touca, tá? Não vai mudar. O que vai mudar aqui é que nesse intervalo aqui, que agora tem 2 pontos em tricô só, porque a gente diminuiu um aqui pelo lado do avesso, a gente vai fazer eles 2 juntos em ponto tricô. Vai ser isso que a gente vai fazer aqui agora na carreira de diminuição número 2. Vou fazer junto com vocês na prática, para vocês entenderem melhor. Ponto de borda, só passa. Aqui nesse comecinho eu vou seguir fazendo um ponto em tricô normalmente, porque eu tenho ele sozinho aqui agora. E aqui, gente, na parte do ponto espiga, eu não vou mudar nada. Então, eu vou fazer 3 pontos em ponto tricô. Opa! 2, 3. E faço aqui o esqueminha para formar o desenho do ponto espiga. Devolvo para agulha e pronto. Aqui eu não mexi, continuo fazendo conforme a gente já vinha fazendo. Cheguei no intervalo que agora eu tenho 2 pontos só em ponto tricô. Eu vou pegar eles juntos em ponto tricô agora, gente. E vou fazer. Pronto. Aqui eu tive a minha diminuição. Os próximos 3 pontos em tricô são os pontos do detalhe do ponto espiga. Então, faz normalmente. 1, 2, 3. Devolve para agulha. Linha para trás. Pro outro lado, linha pra frente. Pronto, segue fazendo o desenho da espiguinha. E agora, os próximos 2 pontos em tricô do intervalo, faz os 2 juntos em ponto tricô. E continua essa sequência. Os 3 pontos do detalhe do ponto espiga. Devolve pra agulha, linha pra trás. Passa pra cá, linha pra frente. Pronto. E agora, os 2 pontos do intervalo, faz juntos em ponto tricô, tá, gente? Vai ficando dessa forma aqui o trabalho. Continua fazendo aqui essa diminuição no intervalo até o final da carreira. Final da segunda carreira de diminuição. Tô fazendo aqui o último detalhe do ponto espiga. 3 pra cá, linha pra trás. 3 pra cá, linha pra frente. E eu vou terminar com um ponto em tricô e um ponto em meia, tá? Desse jeito aqui. Virando o trabalho, agora a gente vai fazer a última carreira de diminuição. Aqui a gente vai ter uma sequência que é a seguinte: um ponto em tricô, 2 pontos juntos em tricô, um ponto em tricô, 2 pontos juntos em tricô, um ponto em tricô, 2 juntos em tricô. A gente vai manter essa sequência por toda essa última carreira aqui de diminuição. Vou fazer junto com vocês, aqui para vocês entenderem melhor.
O primeiro ponto é o ponto de borda, a gente não faz, só passa. E a partir do segundo, inicia a nossa sequência com um ponto em tricô. Um ponto em tricô. E agora eu vou pegar dois, ó, dois pontos e vou fazer eles juntos em ponto tricô. Agora, um ponto em tricô. 2 pontos juntos em ponto tricô. Um ponto em ponto tricô. 2 pontos juntos em ponto tricô. Um ponto em ponto tricô. 2 pontos juntos em ponto tricô. E essa é a nossa sequência da última carreira de diminuição. Finalizando, 2 pontos juntos, um ponto em tricô, 2 pontos juntos em tricô e o último ponto de borda em ponto meia, só o último ponto. Gente, olha só, tenho duas coisas importantes para falar. A primeira é, se no final acabou um pouquinho diferente a sequência de vocês, não tem problema, tá, gente? Porque pode acontecer de vocês terem se perdido aí nas diminuições, terem diminuído em algum momento algum ponto a mais ou um ponto a menos, tá? Isso não tem problema, porque aqui a gente só precisa diminuir alguns pontos para o nosso acabamento ficar mais bonito. O que vocês têm que cuidar é para não perder nenhum ponto, para ele não se desmanchar. E a segunda coisa que eu tenho para falar é em relação ao fio. Olha, o meu fio, eu usei 2 novelos de 40 gramas, né? E ele, olha, ficou assim, ó, sobrou só isso aqui, tá? Então, no caso de vocês, se for faltar fio para uma carreira, é só vocês fazerem uma carreira a menos, não tem problema, tá, gente? Vai dar o mínimo de centímetros de diferença. Agora, a gente vai para a última parte aqui da touca, mas antes eu vou medir aqui para vocês saberem o tamanho que ficou, porque eu sei que vocês gostam de saber. Aqui eu fiquei com aproximadamente entre 25 e 26 centímetros, tá? Mais ou menos desse tamanho aqui eu vou iniciar agora a minha parte final, que é só fechar a touca. Gente, eu vou fazer a parte de fechar a touca num vídeo rapidinho, porque é só o acabamento. Se vocês precisarem ver esse vídeo mais detalhado, eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado e também na descrição do vídeo, um outro vídeo onde eu ensino a fazer esse acabamento detalhadamente e também os vídeos de apoio para costura em tricô, para vocês aprenderem a fazer uma costura invisível, que é a que eu vou usar aqui nessa touca. Vou mostrar aqui para vocês esse videozinho rápido que eu fiz, aqui finalizando a touca. Eu passo todos os pontos por dentro da agulha de tapeçaria, deixando um pedaço de fio suficiente para fazer a costura, tá? Depois eu vou fechar aqui o topo, unindo o último ponto com o primeiro, fazer um nó bem apertado. E aqui eu gosto de fazer mais um nozinho em cima para ficar bem fechadinho. Agora eu vou iniciar a costura invisível, que eu vou pegando dos dois lados o ponto em ponto tricô. E aqui eu aproximei a tela para vocês poderem ver um pouco melhor esse processo de como eu faço essa costura. Na parte de baixo aqui, a gente vai pegar um lado o ponto tricô e o outro lado o ponto em ponto meia. Tá? E aqui finalizando a touca, eu vou só costurar e esconder os fios. Lembrando, gente, que todos os links estão aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado para vocês poderem aprender a fazer essa última parte dos acabamentos. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Beijinhos e até o próximo vídeo.